todos. Queria primeiro agradecer aqui este convite tão interessante para falar sobre um tema que eu adoro, que é a autoestima. Sobre mim, eu sou Joana Laranjeiro, tenho formação na Suécia na Family Lab de parentalidade consciente, dou formação em escolas, dou formação em empresas, em vários sítios sobre autoestima, sobre educação consciente, sobre soft skills. Sou autora do livro Eu Sou Super, Pequenos Exercícios para uma Grande Autoestima. Também acabo por fazer apoio a vários programas escolares, faço apoio a famílias, dou sessões privadas, portanto há aqui uma grande panóplia de coisas que eu faço que estão relacionadas com o tema da autoestima, das crianças, dos pais e de um bem-estar geral nas pessoas, que é também uma parte que para mim é super importante. Então, aqui respondendo às perguntas muito interessantes que eu recebi, a primeira pergunta foi: o que é que me motivou a focar-me no tema da autoestima para escrever o meu livro Eu Sou Super? Eu acho que o tema da autoestima é um tema super rico, porque acho que é difícil que alguém não tenha tido problemas de autoestima na sua vida, porque a autoestima é uma coisa que está sempre a crescer e consoante as influências que estão exteriores e como é que está o nosso mundo interior em relação a elas, ela é afetada. Porque o que eu percebi na minha investigação, e por isso é que o livro tem tantos capítulos, é que há vários ingredientes que fazem com que uma autoestima seja saudável. E isto, remetendo um bocadinho para os pais, o que é que acontece? Os pais querem que os filhos tenham uma autoestima saudável, só que as estratégias que eles usam para lhes dar uma autoestima saudável, na verdade, fazem com que a autoestima não seja saudável. Portanto, há aqui muita confusão sobre o que é autoestima, o que é autoconfiança, o que é que nutre uma autoestima e o que é que não nutre uma autoestima. Por isso é que eu achei que era essencial, numa altura em que há tantas coisas externas a fazer pressão nas pessoas e que as pessoas claramente não estão bem consigo e com o mundo, que este livro fosse trazido e usado como uma ferramenta. E tenho sabido e descoberto, com muita alegria, que ele é usado inclusive em sessões com psicólogos com crianças, portanto é usado como uma ferramenta muito interessante em diferentes situações, e isso deixou-me mesmo muito contente. Para mim, o que é o padrão de beleza? Eu acho que o padrão de beleza varia, pelo menos para mim, ele variou muito à medida que eu cresci. Por exemplo, o meu padrão de beleza neste momento, para mim, do que eu acho que é o meu padrão de beleza, é eu sentir que o meu corpo faz e consegue fazer as coisas que eu preciso que ele faça. Ou seja, é um corpo saudável, um corpo vibrante, um corpo em que eu me sinto brilhante, em que eu me sinto atrativa, em que eu me sinto viva. Portanto, tem muito mais a ver com saúde, neste momento, o meu padrão de beleza, do que outra coisa. Mas o que nós acabamos por criar a nível de sociedade é que temos um padrão de beleza que vai variando consoante um bocado o impacto social ou as redes sociais ou o que aparece, e depois nós queremos encaixar nesse padrão de beleza, porque achamos que só assim é que nós somos bonitas. Quando a beleza, isto é um bocadinho um clichê, mas é mais para das verdades, vem muito mais de dentro. Ou seja, se a pessoa se sente bem consigo, se a pessoa está feliz consigo, mesmo que esteja com uns quilos a mais ou a menos, há uma energia, há uma luz, há uma atração que ela tem que as pessoas acham-na bonita. Porquê? Porque ela acha-se bonita, ela sente-se bonita. Por isso, para mim, o padrão de beleza é muito mais interno do que externo. Mas o que nós vivemos atualmente é uma grande pressão de um padrão de beleza externo, que ainda por cima é extremamente variável, ou seja, um dia são rabos enormes, outro dia são rabos pequenos, um dia são sobrancelhas fininhas, no outro dia são sobrancelhas grossas, e se nós andamos sempre atrás de tentar seguir esse padrão de beleza, é muito complicado conseguirmos corresponder às expectativas dos outros. Isso acho que é assim uma das coisas que traz muita paz, é quando nós percebemos que nunca na vida, por mais que a gente faça, vamos conseguir fazer com que as outras pessoas estejam contentes sobre o nosso aspecto ou sobre a pessoa que nós somos. Porque a única pessoa que nós podemos e temos a responsabilidade de fazer com que esteja contente com a pessoa que é, somos nós. Portanto, isso aí eu acho que é extremamente libertador e traz muita paz quando chegamos aí. Só que não é fácil, e não é fácil chegar aí, principalmente em idades em que a pressão social, em que a pressão do grupo é muito forte. Agora, aqui outra pergunta. Considera que este padrão de beleza que circula na sociedade pode afetar negativamente a forma como as mulheres, meninas, se sentem em relação à sua imagem?
isso sim, que consequências é que isto pode trazer? Eu acho que tem muitas consequências e afeta muito negativamente, porque cria muito esta sensação interna de que não sou suficiente. Não sou suficiente alta, não sou suficientemente baixa, não sou suficientemente magra, não sou suficiente. E quando uma pessoa vive com a sensação interna que não é suficiente, a vida não é uma vida expansiva e alegre, não é? Há uma contração interna muito grande e tudo é vivido daí. E, portanto, uma parte dos estados de espírito, saúde mental, a vontade de fazer projetos, ficam logo ali presos, porque há uma crença interna de que nós não somos suficientes. E esta pressão que existe, este padrão de beleza, toda esta pressão que existe, faz com que, se uma pessoa não tem uma autoestima saudável, ela vai confundir muito o seu valor próprio, a sua autoimagem, com alguma coisa que vem de fora. Enquanto se a pessoa tiver uma autoestima saudável, é como se fosse o sistema imunitário social, não é? E então o que é que faz? A pessoa pode ouvir comentários, a pessoa pode ver imagens, mas não se identifica. Tipo, eu não sou isso. Eu conheço-me, eu sei quem é que eu sou, eu sei os meus pontos fracos, eu sei os meus pontos fortes, eu sei as coisas que eu tenho de trabalhar e gostar de todas elas da mesma maneira. Isso é ter uma autoestima saudável. E a maior parte das vezes não é isto que acontece, não é? E há aqui uma pergunta mais para a frente que eu vou aproveitar também para explicar bem a diferença entre autoestima e autoconfiança, que é uma coisa que muitas vezes, aliás, quase sempre é confundida, e todas as estratégias que são utilizadas para fomentar a autoestima, normalmente são utilizadas para a autoconfiança, e uma não tem nada a ver com a outra. Está aqui. No seu ponto de vista, existe alguma relação entre a autoestima e o nível de influência por pressões externas, isto é, se as pessoas mais confiantes são menos afetadas por julgamentos mais dificilmente influenciáveis. Ou seja, há aqui uma coisa muito interessante nesta pergunta, que é, nós como seres sociais temos uma grande necessidade de pertencer. E isto é o nosso maior motivador, nós queremos pertencer a um grupo. Quando o grupo está a exercer pressão sobre nós, a dizer que nós não somos suficientes, que nós não pertencemos, que nós não encaixamos, que o nosso molde não é o molde que está ali pré-definido, nós interiormente temos uma necessidade de pertencer e isso move-nos. Porquê? Porque antes, nos tempos primitivos, se nós não estivéssemos num grupo, nós morríamos. E nós ainda temos um bocadinho essa sobrevivência dentro de nós. Então o que é que acontece? Quando uma pessoa tem uma autoestima saudável, ela consegue avaliar e perceber a pessoa que ela é, consegue perceber o que é que exteriormente estão-lhe a dizer para ser e consegue manter a sua essência, manter os seus limites pessoais e interagir dessa maneira com as pessoas. Muitas vezes uma pessoa parece autoconfiante e a autoconfiança é no domínio do fazer, ou seja, eu posso ser super confiante a andar de bicicleta, mas se eu tiver uma autoestima frágil, se eu me espetar ao comprido de bicicleta à frente do meu grupo de amigos, eu posso não querer mais andar de bicicleta. Portanto, a confiança tem a ver com skills de fazer coisas, que eu treino mais e consigo-os mais. Mas a forma como eu lido comigo, com o errar, com o fracassar, com conseguir resultados, com não conseguir resultados, isso é do domínio da autoestima, não é da autoconfiança. E o que acontece é, quando nós apanhamos uma pessoa que tem uma autoestima baixa, usamos estratégias para aumentar a confiança. Vá, agora vamos fazer isto melhor, olha, agora ganhaste um prémio. E isto não fomenta a autoestima, não é? É muito mais um processo de autoconhecimento, é um processo de conhecer as diferentes partes de nós, amar as diferentes partes de nós, principalmente aquelas que nós estamos inicialmente mais desconfortáveis com elas, e depois há um amor próprio tão grande que tudo o que vem exteriormente é filtrado, tal como o sistema imunitário faz, não é? Há uma defesa, mas é uma defesa construtiva, em relação ao que é dito e ouvido, não é assimilado dessa forma. Ou seja, eu posso ouvir alguém dizer, tu és muito baixinha, e eu posso pensar, fixe, pronto, mas tem tanto a ver com a minha personalidade, não é? É giro, eu não me sinto ofendida com isso. Porquê? Porque eu conheço-me e adoro que ser baixinha, tem tanto a ver com a minha personalidade e com a pessoa que eu sou, e é uma coisa que eu adoro, que não é uma ofensa, não é uma coisa que vá me fazer sentir que a minha autoestima baixa, porque eu tenho tantas dimensões da minha pessoa, e eu tento nutri-las todas, que depois há aqui uma complexidade do ser, não é? E ficamos muito mais confiantes depois, não é? Porque depois conseguimos
Porque é das coisas interessantes na autoestima, é quando a autoestima está saudável, mesmo que a pessoa caia de bicicleta, como depois levanta-se e vai tentar outra vez e percebe que não é o resultado, mas que é o processo, que há uma vontade imensa de avançar, de errar, mas de aprender. Enquanto quando uma pessoa tem uma autoestima baixa, foge imenso de erro, foge imenso de se enganar, porque não quer ser exposta e às vezes tem muita raiva associada a isso. E então é muito interessante como, e isto é uma coisa muito, muito curiosa, neste momento as empresas de topo procuram pessoas com autoestima saudável, porque elas acabam por, que tem a ver com soft skills, procurar pessoas com empatia, pessoas com pensamento crítico, pessoas com muita resiliência. Isto são tudo características de uma pessoa que tem uma autoestima saudável. Por isso é muito engraçado como passamos de um paradigma em que as pessoas procuravam pessoas autoconfiantes e percebem agora que, na verdade, um trabalhador que é um trabalhador que vai evoluir, um trabalhador que vai crescer, um trabalhador que vai criar bom ambiente, é um trabalhador com uma autoestima saudável. Por isso é que tudo isto está a mudar muito no sentido de fomentarmos as soft skills, que são todas estas que eu estava a falar. Agora, como é que se acha que se poderia propagar uma imagem mais inclusiva? Eu acho que tudo começa em micro para ficar macro. Portanto, eu acho que se vocês aí na vossa turma começarem a ter uma aceitação das diferenças, quer em vocês, quer nos vossos colegas, começarem a olhar uns para os outros e perceberem que são todos iguais e que no fundo são todos seres humanos que estão à procura de conexão, e se vocês começarem por aí, certamente isso espalha-se, porque é assim que se começa. Começa-se um coração de cada vez e uma pessoa de cada vez. E se eu faço uma diferença num grupo mais pequeno, essa diferença vai ser ampliada, ampliada, ampliada. Por isso não acho que seja uma solução global, acho que é uma solução local e acho que cada vez que vocês interagem com um colega, cada vez que interagem com um professor, cada vez que interagem com uma pessoa na rua, se vocês estiverem cientes que à vossa frente tem um ser humano que merece o respeito, isso vai fazer com que a pessoa comece a se sentir valorizada, bonita, com uma autoestima mais saudável, porque vocês não têm noção do impacto que é simplesmente passarem por uma pessoa que está a ter um dia complicado e sorrirem para ela e perguntarem se precisa de ajuda. Isto é ser humano. Isto é trazer mudança para uma sociedade que está cada vez mais e um bocado a ficar desumanizada. Porque é nessa parte humana, nessa parte da conexão, que a pessoa se sente vista e começa a verdadeira mudança. Por isso, aí é que está a inclusão. É quando nós percebemos que somos todos seres humanos, que queremos todos amor, que somos todos dignos de amor, que somos todos suficientes e que devemos tratar-nos uns aos outros com respeito. E por fim, poderia dar alguma dica que ajude a combater a falta de autoestima devido à pressão sentida para atingir este padrão de beleza? Eu acho que é muito importante fazer coisas que nós gostamos de fazer. Quando a pessoa começa a ter no seu dia-a-dia práticas em que ela sente que está a utilizar as suas ferramentas internas, em que ela se sente valorizada, em que sente que está a contribuir para qualquer coisa, isto pode ser em áreas completamente diferentes, vai fazer com que, aos poucos, esta pressão externa seja cada vez mais pequena. Porque quando eu começo a cuidar de mim, pouco a pouco, e autocuidado não é pepinos nos olhos e máscara de lama, isto é um autocuidado mais comercial. O autocuidado é eu conseguir dizer que não às pessoas que eu tenho de dizer que não, é eu comer como deve ser, é eu dormir como deve ser, é eu perceber que pessoas são tóxicas para mim e afastá-las da minha vida. Isto é tudo autocuidado. E à medida que nós vamos tomando esses passos, começa a haver uma consciência tão grande do que é bom para mim e do que não é bom para mim, que ficamos muito mais alinhados a escolher estas coisas. E depois, quando vem uma pressão externa a dizer-me, não, tu devias ser assim, é tão claro para mim que isso não me faz sentido, que eu nem sequer tenho de me esforçar. Por isso, passa muito por estes atos de amor diários que devemos ter connosco e que se vão estendendo em várias áreas, mesmo de aprender coisas novas, de estar em ambientes que não são tão tóxicos, tanta coisa que nós começamos a notar. E aqui, uma das coisas que eu acho que é muito interessante vocês perceberem é que o corpo é dos principais elementos que nos ajuda a perceber se uma coisa é boa para nós ou não é. Porque quando nós vamos a um sítio, se o nosso corpo se sente expandido, se sente livre, se sente leve, normalmente isso é bom para nós. Se o nosso corpo se contrai e sentimos desconforto, não é bom para nós.
Isto é um ótimo sinal de que certas coisas são boas para nós e outras não são. E se nós tivermos a coragem de, todos os dias, fazer mais uma coisa que é boa para nós, não na mente, tipo, é muito bom para mim comer croissants com chocolate. Isto é outra coisa. Mas é bom para mim caminhar, é bom para mim ter conversas interessantes, é bom para mim aprender coisas novas, é bom para mim fazer exercício físico. E quanto mais fazemos isto, nós estamos a dizer a todas as células do nosso corpo: tu és valiosa, tu és valioso, tu mereces ter uma vida maravilhosa, e continua e avança. E é isso que nós estamos a dizer silenciosamente, energeticamente e emocionalmente a nós. Depois tudo encaixa. E isto é a maravilha de ter uma autoestima saudável. É que, à medida que tudo isto é construído, e não é uma construção com esforço, é uma construção com amor, tudo vai florescer. E depois, se as pessoas são cinturas mais estreitas ou não, nós observamos, mas nós não sentimos que isso tenha um impacto na autoimagem que nós temos de nós. Apenas somos compassivos e percebemos que a pessoa está naquele momento, e também somos gentis, percebemos que é a experiência que ela está a viver e conseguimos perceber que nós estamos a viver o nosso próprio caminho. E é isso é que nós devemos ser fiéis, é a nós próprios. Essa é a maior responsabilidade que nós temos. Espero que tenha respondido às vossas questões e que vocês tenham aqui pelo menos ficado com mais dúvidas, porque isso era espetacular. E olha, um beijinho e até breve.